Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula. Dessa vez a gente vai fazer a análise DC do amplificador operacional 741, tá? Inicialmente, para podermos começar, vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros do dispositivo que serão considerados nessa análise, certo? Então, por exemplo, as correntes de saturação dos transistores, tanto NPN quanto PNP, serão consideradas como sendo de 10 elevado a menos 14 ampere, tá? O beta dos transistores NPN será de 200, enquanto que o beta dos transistores PNP é de 50. O VA dos transistores NPN 125 e o VA dos transistores PNP 50. Tá? Além disso, existem 3 transistores fora do padrão, que são Q13, Q14 e Q20. No caso de Q13, tá, nós vamos supor que ele seja equivalente a 2 transistores, Q13A e Q13B, tá, com as junções base-emissor em paralelo e com as seguintes correntes de saturação. No caso de Q13A, a corrente de saturação considerada será de 0,25 vezes 10 elevado a menos 14 ampere, e no caso de Q13B será de 0,75 vezes 10 elevado a menos 14 ampere, certo? Vamos considerar também, tá, Q14 e Q20, tá, que são os transistores que fazem o estágio de saída, vão ser transistores maiores, capazes de fornecer uma corrente mais elevada. Então, a gente vai considerar que a área de junção de cada um deles será 3 vezes maior do que a área de junção dos dispositivos padrão, certo? Esses parâmetros serão utilizados, então, na nossa análise DC, que a gente vai começar na sequência. Bom, aqui nós temos mais uma vez, né, o esquema, né, do 741, está repetido aqui, a gente vai voltar a ele algumas vezes para poder a gente entender do que é que a gente está falando. Mas também a gente vai usar um outro artifício aqui, que é usar ele aqui nessa outra tela, tá bom? Dessa forma a gente consegue ir sabendo de cada ponto que a gente está falando. Então vamos lá. Inicialmente, né, para a gente poder fazer a análise DC, a gente vai supor que os terminais de entrada são aterrados, tá? O que deveria resultar numa tensão de saída DC nula. Porém, devido ao elevado ganho, né, que o 741 tem, qualquer pequena aproximação na análise, né, qualquer coisa já vai levar a saída para uma saturação em mais VCC ou em menos VE, o que de fato efetivamente ocorre na prática quando a gente pega um amplificador operacional que está em malha aberta. Normalmente a saída dele, e está alimentado, claro, né? Normalmente a saída dele está saturada em mais VCC ou em menos VE, tá? Para contornar esse problema na análise CC, a gente vai supor que o amplificador operacional está conectado numa malha de realimentação negativa, que estabiliza a tensão de saída CC em 0 volts, certo? Bom, então vamos começar falando da corrente de polarização de referência. Então, a corrente de polarização de referência, como a gente pode ver nessa figura, é devido aos transistores Q12, Q11 e ao resistor R5, certo? Então, considerando esses componentes, a gente pode calcular essa corrente IREF como sendo VCC menos VEB12 menos VBE11, desculpa, menos VE. Tudo isso dividido por R5. Considerando VEB12 e VBE11 como sendo 0,7, tá? E usando o valor de R5 igual a 39K, a gente obtém uma corrente de referência de 0,73 mA, certo? Bom, o primeiro passo agora, então, é verificar qual é a polarização do estágio de entrada, certo? Então, aqui a gente tem uma réplica, né, da fonte de Wheeler, que a gente tem logo no começo, e a gente vai ver aqui o seguinte, né, que VBE11, que é essa tensão aqui, vai ser igual a VBE10 mais a queda de tensão em cima de R4. Então, eu vou ter que VBE11 vai ser igual a VBE10 mais R4 vezes a corrente de coletor do transistor Q4. Aqui a gente está assumindo alfa igual a 1, tá? E, portanto, que a corrente de coletor é igual à corrente de emissor, tá? Então, manipulando aqui um pouquinho, a gente vai pegar o VBE10 e vai jogar para o outro lado aqui e vai calcular. E a partir daí a gente chega nessa expressão aqui, VBE11 menos VBE10 igual a R4 vezes IC10, tá? E a gente pode calcular também isso aqui, ó,
que VTLN de IREF por IC10 vai ser igual a IC10 vezes R4, tá? A partir dessas duas equações aqui, certo? E por tentativa e erro, a gente consegue obter, tá? Considerando também, claro, né, que IREF é 0,73 mA e R4 é igual a 5K, a gente consegue, por tentativa e erro, obter um IC10 de 19 microampere, que é o valor que dá no Cedra. Fazendo um pouquinho de mais de cuidado, pelo menos, no cálculo que eu fiz, um valor mais próximo do exato seria 18,5 microampere, mas a gente vai seguir com 19 porque é o que o Cedra usou na análise dele. Para os nossos valores não ficarem distantes dele, a diferença não é grande, tá bom? Bom, então, continuando agora, né, para o primeiro estágio de ganho, né, a gente tem aqui os transistores, né, Q1, Q3, Q2 e Q4, e temos esse espelho de corrente formado entre Q9 e Q8, certo? Então, vejam, a gente vai começar a análise por aqui. Ó. Vamos supor que por IC1, que a corrente no coletor de Q1 é igual a I, e, obviamente, como esse lado de cá é simétrico em relação a esse outro lado de cá, por aqui também desce uma corrente I. Tá? Então, a gente diz que IC1 é igual a IC2, que é igual a I. Supondo, mais uma vez, alfa aproximadamente igual a 1, a gente vai ter que IE1 é igual a IE2, que é igual a I, ou seja, as correntes aqui são iguais, também a I, tá? E, portanto, as correntes de emissor de E1 são iguais às correntes de emissor de E3, porque eles estão ligados em série, né? Então, também a gente vai ter IE3 igual a IE4, que é igual a 1. E como a gente supôs alfa igual a 1, a gente vai ter IC3 igual a IC4 igual a I, ou seja, aqui a gente também vai ter correntes igual a I. Dessa forma, eu posso determinar as correntes de base dos transistores Q3 e Q4 como sendo a corrente I dividido por beta P, que é o beta dos transistores PNP, dividido mais 1, tá? Que, como beta P é muito maior do que 1, é aproximadamente igual a I sobre beta P. Considerando o espelho de corrente Q8 e Q9, tá? Vemos que por ele vemos que ele é alimentado por 2I, né? Então aqui, ó, 2i, desculpa, aqui vai dar para ver melhor, 2i descem daqui, né? Então a gente espera que por aqui venha um valor próximo a esse. Que valor próximo a esse? Vai vir 2i dividido por 1 mais 2 sobre beta P, conforme a gente viu a análise quando estudou o espelho de corrente, certo? Então, né, a gente vai poder, né? Então, logo, sua corrente de saída IC9, que é essa aqui, né, que é esse valor que dá aqui, 2i sobre 1 mais 2 beta P, e a partir daí a gente pode escrever uma equação nodal aqui nesse nó x, tá? Então, essa equação nodal aqui nesse nó x, a gente pode dizer o seguinte, que IC10, que é a corrente que desce por aqui, tá? Lembrando que o IC10 é esse mesmo IC10 aqui, ó, tá? Esse IC10, ele vai ser igual à corrente que vem por aqui, mais a corrente que vem por aqui. A corrente que vem por aqui, que é IC9, a gente já viu aqui. E qual é a corrente que vai vir por aqui? Ora, vai ser o somatório dessas duas correntes, 2i sobre beta P. Está aqui. Então, a gente pode escrever essa expressão aqui, fazendo uma equação nodal em x, que IC10 vai ser igual a 2i sobre 1 mais 2 sobre beta P, mais 2i sobre beta P. Tá? Se beta P é muito maior que 1, então esse termo aqui é aproximadamente igual a zero, tá? E esse termo aqui, todo, também é aproximadamente igual a zero. Então eu posso dizer que IC10 é aproximadamente igual a 2i, tá? E daí eu tiro que I vai ser igual a 9,5 microampere, porque eu já calculei o IC10 como sendo 19 microampere, então I é a metade disso, 9,5 microampere. E isso também me determina todas essas outras correntes. Tá? IC1, IC2, IC3, IC4, IE1, IE2, IE3 e IE4 também, certo? Então a gente deve notar uma coisa interessante aqui, ó, que Q1 a Q4, né? Ou seja, esses aqui, além disso, Q8 e Q9, certo? Formam uma malha de realimentação negativa que estabiliza a corrente de polarização I igual a IC10 sobre 2. Como é que é isso? Veja, por conta dessa equação nodal aqui, o somatório dessa corrente com essa tem que sempre dar igual a IC10. Então, se por qualquer motivo essas correntes I aumentarem,
tá? Essas correntes de base aqui vão aumentar e essa componente de corrente vai aumentar. Para compensar, essa componente de corrente aqui tem que diminuir, porque a equação nodal aqui tem que continuar sendo igual a IC10. Só que se essa corrente aqui diminuir, significa que a corrente por aqui também vai diminuir, levando essas correntes que inicialmente tinham crescido a voltarem a diminuir. E assim por diante. Se por acaso elas diminuírem, aqui vai diminuir, como aqui tem que se manter constante, essas aqui vão aumentar e esses i's vão aumentar, ou seja, o efeito oposto do que começou o desbalanceamento. Então ela sempre tende a voltar para o ponto de equilíbrio. Daí uma realimentação negativa para estabilizar as correntes de polarização I igual a IC10/2, certo? Bom, vamos na sequência agora. Então agora vamos trabalhar essa parte de baixo aqui, né? Que se a gente der uma olhadinha no circuito como um todo, é a parte de baixo do estágio de entrada, ou seja, é a carga ativa do estágio de entrada, tá? Então falando sobre isso agora, a gente vai ver o seguinte, eu tenho aqui os transistores Q7, Q5, Q6 e Q16. Aqui vejam que ele desprezou a corrente pela base de Q7, e também desprezou a corrente pela base de Q16. O que é que nós vemos? IC6 é igual a IC5, que é igual a I. Então, por aqui, tá? Vem I. Por aqui vem I. Por aqui vem I. Como a gente desprezou essa corrente e desprezou essa corrente, então por aqui eu também tenho I e por aqui eu também tenho I. Como a gente está assumindo igual a alfa igual a 1, por aqui eu também tenho I, por aqui eu tenho I também. Então, as correntes de base vão ser I sobre beta N, já que esse é um transistor NPN, aqui também, né? Então, a gente pode, a partir daqui, determinar o seguinte. Para Q7, a corrente IC7 vai ser igual a IE7, tá? Então, a corrente que vem por aqui, a gente está assumindo igual a corrente que vem por aqui. E a corrente que vem por aqui, quem vai ser? Vai ser 2i sobre beta n, que é essa corrente aqui, ó, que sai desse nó aqui, para cá e para cá, mais essa corrente aqui, que é a corrente que desce por aqui. E que corrente é essa que desce por aqui? Ora, vai ser a tensão em cima de R2, né, que é I vezes R2, mais o VBE6, tá? Vai me dar a tensão nesse ponto. Dividido pelo R3, eu tenho a corrente que desce por aqui. E quem que é o VBE6? Eu vou obter a partir da expressão aqui, VTLN de I, que é a corrente que efetivamente está passando, dividido por IS, tá? O IS a gente sabe que é 10 elevado a menos 14, o I a gente calculou como 9,5 vezes 10 elevado a menos 6, o VT é 25 vezes 10 a menos 3, substituir esses valores a gente obtém 517 milivolts. Então, a partir daí, como eu já tenho o valor de I, já tenho o valor de R2, tenho o valor de R3, né, tenho o valor de beta N, tenho o valor de I, eu posso calcular essa corrente IC3 como sendo igual a 10,5 microampere. E com isso a gente conclui essa parte. E quais são as correntes de polarização de entrada? As correntes de polarização de entrada desse amplificador operacional do 741 IB, tá? Elas vão ser dadas por IB1 mais IB2 sobre 2. Nesse caso, tanto IB1 quanto IB2 são iguais a I dividido por beta N, tá? Portanto, o I, nesse caso, né, vai ser o somatório desse aqui mais esse. Vai dar 19,5 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 200, o que vai resultar em 47,5 nanoampere, ou seja, uma corrente de polarização realmente bastante baixa. Tá? Bom, falando agora da faixa de entrada de modo comum. Basicamente, a gente não vai chegar a calcular agora, mas basicamente ela é determinada no limite superior pela saturação de Q1 e Q2 e no limite inferior pela saturação de Q3 e Q4, certo? Bom, vamos passar aqui para a próxima parte. Só um instante. Aqui. Vamos falar agora sobre a polarização do segundo estágio. Bom, então vejamos. Desprezando IB23. Tá? Por que a gente vai desprezar IB23? Vejamos aqui. Ó.
E B23, ó, é esse transistor aqui, ó, tá? Então a gente vai desprezar a corrente de base por aqui. Vamos supor que ela não está entrando, tá? Para que isso? Para que a gente possa supor que a corrente que está descendo por aqui seja igual à corrente aqui, já que por aqui não vai vir corrente alguma, certo? Bom, então vamos voltar aqui para outro. Então vamos ver, desprezando, como a gente falou, né, IB23, eu vou poder dizer o seguinte, que C17 é igual a IC13B. Vamos voltar lá? A gente está supondo que a corrente que desce no coletor de Q17 é igual à corrente que desce pelo coletor de Q13B, certo? Então, fazendo isso, ela vai ser igual a 0,75 vezes IREF. Isso foi dado nos parâmetros do dispositivo. Então, quem é IREF? IREF é 0,73 vezes 10 elevado a menos 3, né? Portanto, quando eu multiplico aqui por 0,75, eu obtenho 550 microampere, tá? Então, o VB é 17, tá? A gente pode obter a partir dessa expressão aqui, ou seja, VTLN de IC17 dividido por IS, que é 10 elevado a menos 14, a gente obtém 618 milivolts. Logo, né, o IC16 vai ser igual ao IE16, que vai ser igual a IB17, mais essa expressão aqui. Vamos dar uma olhada nela aqui, ó. O IC16, o transistor Q16 é esse aqui. Então, a gente está dizendo o quê? Que, vamos olhar lá de novo a expressão, que IC16 é igual a IB17, ou seja, a corrente de base que vai para o transistor 17, mais essa corrente aqui, tá? Que corrente é essa? Ou seja, a corrente que vem pelo coletor, pelo emissor aqui de 16, vai ser uma parte da corrente que vai para cá, vai para a base de Q17, mais a corrente que desce para cá. E a corrente que desce aqui por R9 é quanto? Vai ser a tensão que eu tiver aqui nesse ponto dividido por R9, que é igual a 50 kΩ, tá? Então, daí a gente tira que essa tensão que a gente vai ter é dada por esse valor de tensão, mais VB é 17. Esse valor de tensão primeiro que a gente viu é a tensão aqui em cima de R8, tá? Que é a corrente de emissor do transistor Q7 multiplicado pelo resistor R8 de 100 ohms, mais a tensão VB é 17, isso obtém a tensão no emissor de Q16, que dividido por R9 me dá a corrente que desce por aqui. Somada a corrente de base de Q17, isso me dá a corrente de emissor de Q16. Então, a gente faz essa conta aqui e vai obter 16,2 microampere. A corrente de base vai ser esse valor dividido por 200, portanto, 81 nanoampere, ou seja, 0,08 microampere. Então, a gente tinha, numa análise anterior, desprezado a corrente de base de Q16. E a gente vê agora que, de fato, a corrente de base de Q16 é muito baixa, é da ordem de nanoampere. Então, é desprezá-la, né, em comparação com o valor da corrente I, que era 9,5 microampere, é razoável, né, porque 0,08 microampere é muito menor do que 9,5 microampere, tá? Bom, por último, a gente chega na polarização do estágio de saída, tá, que é esse estágio aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desprezar IB14 e IB20, ou seja, a gente vai desprezar a corrente por aqui e a corrente por aqui. Fazendo isso, a gente vai ver que a corrente de emissor do transistor 23, ou seja, essa aqui, tá, vai ser igual à corrente de coletor do transistor 13A, né, porque ó, essa corrente ela desce por aqui, a gente desprezou a corrente por aqui, então ela se divide uma parte por aqui e outra parte por aqui, mas aqui essas partes se juntam novamente para produzir a mesma corrente que eu tinha aqui em cima. Então aqui eu tenho 0,25 IREF, aqui eu também tenho 0,25 IREF, tá? Como o IREF a gente já calculou o valor dele, multiplicando por 0,25 a gente obtém 180 microampere. Logo, a corrente de base de Q23, que é a corrente que vem por aqui, vai ser a corrente de coletor de C23, que é 180 micro, dividido pelo beta do transistor PNP, que é 50, o que me dá 3,6 microampere. Mostrando para mim que nós também, de fato, fizemos bem em desprezar
a corrente por aqui pela base, né, desse transistor Q23 na análise da polarização do segundo estágio, porque em comparação com a corrente em questão lá de 550 microampere, 3,6 microampere é de fato desprezível. Tá? Bom, supondo então que VEB18 é igual a 0,6 volts, ou seja, a gente está supondo que a queda de tensão aqui é 0,6 volts, e eu vou calcular quem é IR10. Veja, a tensão em cima desse resistor é igual a VEB18. Tá? Então, a corrente que desce por aqui, que é IR10, vai ser igual a essa tensão 0,6 dividido pelo valor desse resistor, que é de 40K. Isso vai me dar 15 microampere, certo? Então, o IE18, que é a corrente que vem por aqui, certo? Vai ser igual ao IE23, que é essa corrente que desce, menos o IR10, ou seja, 180 menos 15, o que me dá 165 microampere. Essa seria a corrente de coletor do IC18, do transistor 18, já que a gente está considerando alfa aproximadamente igual a 1. Então, a gente está supondo que por aqui desce 165 microampere, certo? Então, quem é VEB18? Tá? A gente supôs que era 0,6 volts, mas qual é o valor correto? Então, agora que a gente já tem alguns valores a mais, calcular VBE18 é dado por VTLN de IC18 dividido por IS. O IC18 é 165 micro, que a gente obteve, e a gente calcula 0,588 volts, muito próximo do 0,6 considerado. Então, de fato, a aproximação é boa quando a gente consideramos 0,6 volts, certo? Logo, a corrente de base do transistor 18, ou seja, a corrente por aqui, tá? Ela pode ser obtida como sendo sua corrente de coletor dividido pelo beta dos transistores NPN, que é 200. Então, isso aqui vai me dar 0,8 microampere. Assim, a corrente de emissor do transistor 19, tá? Ou seja, a corrente de emissor desse transistor aqui, porque eu já calculei essa corrente para cá, como sendo igual a 0,8 microampere, a corrente de emissor vai ser, essa aqui vai ser igual a IR10 mais a corrente de base, ou seja, a corrente que vem por aqui é essa corrente aqui, que é IR10, mais a corrente de base de Q18. E esse valor, portanto, vai ser, aqui são 15 micro, aqui é 0,8 micro, o somatório vai dar 15,8 micro, e a gente está considerando alfa igual a 1, isso é aproximadamente igual à corrente de coletor do transistor 19, certo? A corrente que vem por aqui. Bom, obtendo esse valor, a gente pode calcular quem é o valor da tensão VBE do transistor 19, vai ser dado por VTLN de IC19 por IS, o que obtém substituindo os valores 530 milivolts, certo? E aí, agora que a gente tem o VBE19 e já também tem o VBE18, a gente pode calcular o VBB, que é a diferença de tensão entre a base de Q14 e a base de Q20, né? É essa tensão aqui, ó, mais essa tensão aqui. Então, isso vai me dar a diferença de tensão da base de Q14 para a base de Q20, o que é necessário para a polarização desse estágio como configuração classe AB. Tá? E a gente vai obter esse valor como sendo igual a VBE18 mais VBE19, 588 mV mais 530 mV, resultando então em 1,118 volts. Como o VBB aparece sobre a combinação série das junções emissor-base de Q14 e Q20, a gente pode dizer que VBB, né, é igual a VT-LN de IC14 por IS14, mais o LN de IC20 mais o IS20. Como os IS desses transistores Q14 e Q20 é maior, porque são transistores maiores, porque são os transistores que fornecem a corrente do estágio de saída, a gente viu lá nos parâmetros do dispositivo que ele era 3 vezes a corrente de escala dos outros componentes, então é 3 vezes 10 elevado a menos 14. Daí a gente obtém as correntes de coletor de C14 e C20 como sendo igual a 154 microampere. Tá? Bom, com isso a gente encerra a análise de polarização, né, do 741, e na próxima aula a gente volta com a análise de pequenos sinais para determinação de ganho e outros parâmetros. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.